Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos voltando hoje com um projeto Bíblia para Iniciantes, depois de quase 4 meses. Terminamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no dia 18 de março, e hoje, dia 15 de julho de 2019, quase 4 meses depois, estamos voltando aqui com o projeto. Me perdoem aí pela ausência. Estamos começando hoje o livro de Lucas, esse evangelho maravilhoso escrito por esse médico e grande companheiro de jornada de Paulo. Não se sabe se Lucas era judeu ou se era gentil, mas mais comumente ele é identificado como gentil. E ele é um cara, como médico, é um cara mais analítico. Então o evangelho de Lucas, ele é um evangelho bem detalhado, bem analítico, bem ordenado, né? Então vamos aí nessa jornada, nesse evangelho maravilhoso. Então hoje estamos no dia 323 do projeto Bíblia para Iniciantes. Os outros dias estão no canal do YouTube, caso você tenha interesse em acessar algum outro dia que você perdeu ou que você não teve acesso, está tudo na página do YouTube, tá bom? Então vamos lá, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, aqui já Lucas já diz o porquê de ser médico, né? E porquê de ser tão analítico. Ele diz que vai, depois de uma acurada investigação, ele botou tudo bem ordenado e está destinando esse livro, esse evangelho, ao Teófilo, excelentíssimo Teófilo, que, no meu entendimento, Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então, para aquela pessoa que está começando uma vida com Deus, que tem vontade de ser amigo de Deus. Tem uma outra hipótese também, que era uma pessoa, um nome de alguém, Teófilo. Mas eu creio que Lucas não escreveria um livro apenas direcionado a uma pessoa. Então, você é um Teófilo, eu sou Teófilo, amigos de Deus. Então esse evangelho é para mim e para você, tá bom? Então ele começa falando aqui da vida de Zacarias e Isabel, tá? E antes de eu continuar, uma coisa importante dessa parte que eu selecionei aqui, até o versículo 38 desse primeiro capítulo, falando sobre como que Deus, ele é um Deus do impossível, como que ele é um Deus de promessas e é um Deus que, nessa pequena parte selecionada aqui, nesse pequeno começo aqui, nós já percebemos o poder de Deus fazendo dois grandes milagres. Primeiro, dando um filho a Isabel, que é uma mulher estéril e velha, idosa, e segundo, dando um filho também para Maria, que era uma virgem. Tá? Então, como que Deus, ele é poderoso e ele faz cumprir todas as promessas nas nossas vidas. Amém? Então, no versículo 5, ele começa a narrar a história de Zacarias e Isabel, né, que foram pais de João Batista. Então, versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias,
do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, um sacerdote era escolhido naquela época, antes de Jesus, para entrar no santuário, queimar o incenso, fazer o sacrifício e ter ali os pecados do povo perdoados e ter ali um contato com Deus. Então, versículo 11: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, o anjo Gabriel está falando aqui para Zacarias, marido de Isabel, que daria a ele um filho já na sua velhice, e esse filho seria João Batista. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? E a forma que Zacarias perguntou ao anjo, ele estava trazendo aqui uma incredulidade, ele não estava acreditando por causa dessa limitação. Ele velho, ela estéril e os dois avançados em dias, os dois idosos. Então respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Desculpa o barulho aqui, porque começou a ventar muito. Mas vamos continuando aqui, Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de tanto tempo se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Ou seja, Zacarias ficou mudo por causa da incredulidade dele. E essa mudez se perpetuou até o dia em que João Batista foi circuncidado, o 8º dia da vida de João Batista. Bom, continuando, versículo 24. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela se sentiu ali contemplada, ela se sentiu honrada, feliz, para anular o opróbrio, ou seja, a vergonha dela de ser estéril perante os homens. Deus é fiel, amém? Versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade
da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Aqui fala de desposada, mas na verdade é um termo que foi usado no passado, mas eles estavam noivos. E o noivado naquela época era tão sério quanto o casamento. Era apenas um período que antecedia o casamento, onde logicamente eles não teriam relações sexuais antes da cerimônia do casamento. Bom, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Tanto Zacarias quanto Maria ficaram atemorizados diante da presença de um anjo, né? Quem não ficaria? Mas o anjo, mais uma vez, como fez com Zacarias, falou para Maria: não temas, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Uau! Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Nesse caso, Maria não duvidou, ela só queria saber o porquê, né? O como que isso vai acontecer, porque eu não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, na verdade prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Olha só esse versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você crê nessa palavra? Para você, Deus tem promessas para você, assim como tinha para Maria e para Isabel. E eu creio nas promessas de Deus. Você crê também? Se você crê, então para Deus não há impossível. E fechando aqui esse trecho que eu separei, versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Então, como Maria, como Isabel, que nós tenhamos essa disposição de estarmos dispostos a aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, com coragem, com intrepidez e logicamente, honrados, porque se Deus nos escolheu para um propósito, logicamente Ele vai cumprir a promessa dEle, amém? Então amanhã nós continuamos o capítulo 1 do livro de Lucas, amanhã, a partir do versículo 39 até o final. Vamos juntos nessa jornada, nesse livro maravilhoso, esse Evangelho de Lucas, amém? Um beijo no coração e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.